Bom dia, sétimo ano, tudo bom? Hoje, quinta-feira, dia 19/11, mais uma videoaula, tá? Nosso tema é regra de 3 composta. Na aula online anterior, a Pro explicou regra de 3 simples, agora composta. Vamos lá? Já aprendemos a resolver problemas que envolvem duas grandezas usando a regra de 3 simples. Agora veremos como resolver problemas que envolvem mais de duas grandezas por meio de um procedimento chamado regra de 3 composta. Regra de 3 compostas envolvendo grandezas diretamente proporcionais. Trabalhando 5 dias, 2 artesãs produzem 60 pares de brinco. Quantos pares de brinco? 3 artesãs trabalhando ao mesmo ritmo que os outros produzirão em 2 dias. Para resolver o problema, vamos organizar os dados em uma tabela. Pessoal, essa página é a página 34, tá? Número de dias, 5. Número de artesã, 2. Número de pares de brinco, 60. Número de dias, 2. Número de artesã, 3. Número de pares de brinco, x. Observe que o termo desconhecido x corresponde à grandeza de números de pares de brinco. Por isso, comparamos as grandezas com as outras duas e verificamos que, primeiro, o número de pares de brinco produzidos é diretamente proporcional ao número de dias trabalhado. Segundo, o número de pares de brinco produzidos também é diretamente proporcional aos números de artesã que trabalharam. Então, eu tenho que analisar, tá? Se as duas medidas que eu tenho, se os dois valores que eu tenho é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, tá? A Pro tá explicando diretamente proporcional, que é esse exemplo. Parte verde. Se uma grandeza é proporcional a outra grandeza, então será proporcional ao produto delas. Essa página é a página 34, vamos para a página 35. Então, eu tenho aqui, ó. Assim, podemos escrever 5 sobre 2, 2 terços, 60 sobre x. Pro, que valores são esses? Tá aqui, ó. Tá aqui na tabela. 5 sobre 2, 2 terços e 60 sobre x. Tá bom? Então, eu tirei os valores da tabela. Tá? Portanto, tá? Eu faço 5 vezes 2, 10. 2 vezes 3, 6. E agora eu faço a regra de 3 simples. 10 vezes x, 10x. 6 vezes 60, 360. 360 dividido por 10 dá 36. Tá bom? Então, eu tenho que multiplicar primeiro para ficar uma fração só. Depois eu faço a regra de 3, ou seja, eu faço a multiplicação em cruz. O de cima vezes o de baixo vezes o de cima. Regra de 3 compostas envolvendo grandezas inversamente proporcionais. A maneira que a Pro explicou acima é grandeza diretamente proporcional, tá? Agora a gente vai aprender a inversa. Acompanhe a situação a seguir. Em um prédio, 6 pintores pintam uma área de 300 metros em 2 horas. Quantos pintores, trabalhando ao mesmo ritmo, se os outros serão necessários para pintar uma área de 400 em 1 hora? Organizando os dados em uma tabela, temos número de pintores, 6. Área, 300. Tempo, 2 horas. Número de pintores, x, porque eu não sei, é o que eu vou descobrir. Área, 400. Tempo, em 1 hora.
Depois, comparemos as grandezas dos números de pintores, na qual está o termo desconhecido, com as outras duas. Primeiro, o número de pintores necessário para realizar o trabalho é diretamente proporcional à sua área pintada. Segundo, o número de pintores necessários para realizar o trabalho é inversamente proporcional ao tempo gasto. Tá? Então, eu dependo, a primeira é diretamente e a de baixo é inversamente. Essa é a página 35. Vamos para a página 36. Então, podemos escrever 6x, que é igual 300 sobre 400 vezes 1/2. Esses dados foram retirados da tabela. Aqui, ó. 6 sobre x, 300, 400, 2, 1/2. Tá? Então, esses dados foram tirados aqui da tabela, tá? Porém, tá? A última fração, ela é invertida. Tá? Olha lá, 1 sobre 2. Olha lá na tabela, ela era 2 sobre 1, ou seja, inverteu. Então, toda vez que a primeira for diretamente proporcional e a segunda for inversamente, o que eu tenho que fazer? Eu copio igual, essa daqui eu multiplico com essa. Porém, a inversamente, eu tenho que inverter a última fração. Tá aqui, ó. Copiei 6x igual 300 sobre 400, copiei. E eu inverti a última fração. O que era em cima fica embaixo, o que é embaixo fica em cima. Tá invertido, tá? Agora, eu vou fazer a multiplicação. 300 vezes 1, 300. 400 vezes 2, 800. Agora, eu vou fazer a regra de 3 simples. O de baixo vezes o de cima, x vezes 300, x vezes 300. 6 vezes 800 dá 4.800. X sozinho, 4.800 dividido por 300, que dá 16. Portanto, são necessários 16 pintores para pintar uma área de 400 metros em 1 hora. Situações que não são proporcionais. Há situações em que as grandezas não são diretamente e nem inversamente. Acompanhe a situação a seguir. Então, a grandeza ela pode ser inversa e ela pode ser diretamente. E ela também não pode ser nenhuma e nem outra, tá? Nenhuma das duas. Vamos observar esse exemplo da página 36. Situação 1. Observe a tabela a seguir, que representa a variação da população brasileira segundo o IBGE, 1950 a 2020. Então, tá aqui o ano. 1950, o número de habitantes. 1960, o número de habitantes. Vamos para a página 37. Observe que quanto os valores das grandezas de tempo, quanto os valores da grandeza de número de habitantes aumenta, mas essas grandezas não são diretamente proporcionais. Calculando a razão, temos, então, o valor dividido pelo ano é diferente do valor dividido pelo outro ano. Situação 2. A medida dos lados de um quadrado é diretamente proporcional ao seu perímetro. Mas será que a área do quadrado é proporcional à medida dos seus lados? Então, eu tenho 3 quadrados. Um com 2 centímetros, outro com 4 e outro com 6. Tá aqui a cor. Azul, vermelho e verde. 2, 4 e 6. Então, aqui é a área. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. 6 vezes 6, 36. Agora, vamos calcular as razões e compará-la. 2 quartos, 4, 16 e 6 sobre 36. 2 é diferente de 4, diferente de 6. Então, 1 quarto, 1 sobre 16 e 1 sobre 36 avos. Logo, a área do quadrado não é diretamente nem inversamente proporcional à medida dos lados do quadrado. Página 38. Atividade. Na indústria de bicicleta, Arazu, 4 máquinas produzem 48 guidões de bicicleta
em 6 dias. Então, eu vou colocar 4, vou montar numa tabela. 4, 48 em 6 dias. Quantos guidões de bicicleta serão produzidos em 9 dias? Então, dias debaixo de dia. Então, 6 vai ficar debaixo o número 9. Então, o 6 em cima, perdão, e o 9 embaixo. Dias debaixo de dia. Por 10 máquinas. Máquina debaixo de máquina. Então, 4 máquinas, embaixo vai ficar 10 máquinas. Considerando que elas mantêm sempre o mesmo ritmo de produção. Então, aqui é o que eu quero saber, então, valor X, tá? Vou observar se é diretamente e inversa e vou fazer de acordo com o exemplo que eu expliquei nas páginas anteriores. Vamos lá? Façam, tá? A página 38, página 39. Para quem já fez o primeiro exercício, tá? O valor tem que ser 180 guidões de bicicleta, tá bom? Tenham todos uma ótima quinta-feira. Dúvidas, estou à disposição. Não esqueçam de ler, interpretar e fazer de acordo com os exemplos que a Pro explicou aqui, nas páginas anteriores, tá? Essa lição é para entregar segunda-feira. Beijos, tenham todos uma ótima quinta-feira.